No futuro, a Terra não suporta mais tantas catástrofes e se torna um lugar inóspito. Os humanos fogem para o espaço, mas lá também é impossível viver. Sendo assim, astronautas retornam à Terra e descobrem uma verdade devastadora. Após passar por inúmeras disputas pelo poder e sofrer muitas mudanças climáticas por ação humana, o planeta Terra sucumbiu. Assim que se tornou impossível sobreviver na Terra, as pessoas que sobraram meteram o pé e foram morar numa colônia espacial chamada Kepler 209. Lá, essas pessoas evoluíram as tecnologias e desenvolveram a viagem espacial, tudo para facilitar a sua vida naquele novo ambiente. Tudo estava indo bem, os humanos estavam se acostumando a viver no espaço, até que o clima radioativo começou a cobrar o seu preço e as pessoas se tornaram estéreis. Tentando reverter essa situação, o projeto Ulisses 1 foi criado e uma nave foi enviada à Terra para uma análise. O objetivo era determinar se já era seguro voltar a morar na Terra. No entanto, assim que pousou, a nave se perdeu. Algum tempo depois, uma nova nave, chamada Ulisses 2, foi enviada, e quem estava a bordo dela eram os astronautas Louise, Tucker e Holden. A nave deles vai em direção à Terra, mas tem problemas assim que entra na atmosfera. Os astronautas perdem o controle da aeronave, que cai no mar. Louise consegue nadar até a praia, Holden vai de arrasta para cima e Tucker sobrevive, mas com a perna machucada. Como é a única que consegue andar, Louise caminha pela terra e usa o seu biômetro para examinar as coisas ao seu redor. No mar, ela consegue escanear sinais porque tem alguns animais ali. Como está em uma missão de reconhecimento, não basta apenas observar a vida do planeta, ela também precisa catalogar para provar para as pessoas que existem seres vivos na Terra. Então Louise tenta pegar uma amostra dos animais, uma água viva, mas ela ainda estava viva e ataca a Louise. Felizmente, Louise tem um kit de primeiro socorro e trata o seu ferimento. Com as amostras coletadas, Louise volta para a nave, onde o Tucker espera por ela. No entanto, a neblina fica densa e é impossível enxergar um palmo à frente do nariz. Tucker também percebe e vê pelos painéis da nave que uma tempestade se aproxima. Ele então vai para o lado de fora e dispara o sinalizador para Louise encontrar o caminho até ele. Enquanto Louise segue o rastro no céu, outra pessoa também vê o sinal. Esse cara misterioso segue a luz, chega até a nave e ataca o Tucker, que consegue se defender do estranho sinalizador. O cara foge, mas volta com ajuda e consegue render o Tucker. Louise escuta o seu amigo pedindo ajuda e corre em direção ao som da voz dele, mas ela também é atacada e apaga. Louise e Tucker despertam dentro de um poço. Os dois estão confusos, sem saber o que está acontecendo e como foram parar ali. Louise olha para Tucker e percebe que o ferimento dele está cada vez pior, e como tem movimento fora do poço, ela decide escalar para pedir ajuda. Chega no alto, ela consegue ver que do lado de fora, essa informação deixa Louise tão atordoada que ela cai de volta dentro. Após um tempinho, uma corda é jogada e Louise sobe. Do lado de fora, ela encontra uma galera e fica surpresa quando vê tanta gente, várias crianças e bebês. Esse grupo se apresenta como os Lamas. Louise fica admirada porque aquele é um grupo de pessoas férteis. Ela tenta conversar com as pessoas, mas é claro que elas falam um idioma diferente, então precisa se comunicar por gestos. Enquanto Louise tenta entender mais sobre a colônia, os Lamas querem a sua ajuda para tratar de um cara. Ele é aquele homem que invadiu a nave, tentou atacar o Tucker e levou um feixe de sinalizador na cara. Os Lamas ficam apontando para ele, indicando que é para Louise ajudar. Ela olha para ele e pede alguns medicamentos. Ela faz gestos até essa mulher, chamada Narvik, entender o que ela quer dizer. A Narvik é a única ali que fala o idioma de seu povo e também fala inglês. Então a Louise explica para ela que tem que ir até a sua nave e pegar um kit de primeiro socorro, e as duas vão. Chegando lá, Louise entra na sua nave, pega o kit e percebe que toda a tecnologia foi removida de sua aeronave. Além de a sua mochila com o biômetro e o seu aparelho também. Como ela fica um tempo olhando o interior do veículo, a Narvik se irrita e fala que é melhor ela obedecer o que foi pedido e ajudar logo aquele cara. As duas voltam para onde está a galera e a Louise cuida do cara, usando o kit de primeiros que pegou na nave. Que termina o trabalho, Louise é levada de volta e conta pro Tucker o que ela viu e que naquela colônia as pessoas ainda conseguem ter filhos. Tucker também fica admirado com a novidade, mas ele tá muito mal. E mesmo com o kit de primeiros socorros que a Louise levou, ele sabe que não vai resistir por muito tempo. Sendo assim, ele fala para Louise que quer ir de arrasta para cima, e ela responde que ele tem que fazer isso sozinho, porque ela não consegue. Tucker então vira saudade. Sozinha, Louise começa a se lembrar de sua vida, do período em que ela era uma criança e vivia com o seu pai, Blake. Seu pai também era um astronauta e partiu para uma missão na Ulisses 1. Antes de ir embora,
Blake tinha 2 caixinhas de fósforo e deu uma delas para a filha. Ele falou para Louise que ela podia acender um fósforo às vezes, e quando ela fizesse isso, devia pensar que ela está fazendo o mesmo, e que, antes do último fósforo ser queimado, eles iriam se reencontrar. Blake também explicou à filha que estava indo na missão, pois precisava fazer isso por todos. Como a Ulisses, nunca retornou para o espaço, restou para Louise essa lembrança. E quando está assustada, Louise repete a frase que seu pai falou: fazer isso por todos. Louise sente muito a falta de seu pai. E quando desperta dessa lembrança, ela vê que na caixinha agora só tem o fósforo. Mas Louise mal tem tempo de processar essa informação, pois começa uma tempestade e o poço, no qual está, começa a inundar. Louise boia até a parte e grita por ajuda. Um dos lamas tira ela de lá e prende ela num dos barcos. Como Tucker virou saudade, os lamas tiram o seu corpo do poço também. À noite, quando a tempestade passa, Louise vê que os lamas colocam o corpo de Tucker numa jangada e o lançam no mar. Ela observa essa cerimônia e lembra de seu pai novamente. Quando criança, seu pai explicou o motivo deles estarem ali no espaço. Ele contou que, no passado, as plantas cresciam na Terra, mas que após nos fazerem tantas drásticas no planeta, nada mais cresceu. Lá na colônia espacial Kepler 209 nada crescia, já que o espaço não permite que as plantas germinem igual na Terra. Porém, mesmo a Blake tentou fazer um experimento por conta própria. Ele conseguiu uma planta e plantou num vaso e mostrou isso para a filha. A esperança dele era que a planta crescesse, e ele esperava ver o resultado após voltar da missão. Infelizmente, ele nunca mais voltou para a base espacial. Louise é tirada dessas lembranças, pois a tempestade passou, e ela precisa voltar para o poço, não está mais inundado. Louise não tem escolha se não voltar, mas você tem escolha de deixar o like nesse vídeo. Então já garante que apertou o like, deixa um comentário sobre o que está achando dessa história, e garanta que está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos. Enquanto Louise está no poço, uma menina chamada Myla visita ela. As duas tentam conversar com gestos, e Louise tenta pedir para encontrar a sua mochila, pois dentro dela estão seu biômetro e o seu aparelho de comunicação, e ela quer pedir ajuda da Kepler 209. Para conseguir se comunicar com Myla, Louise desenha o chão. Myla parece entender o pedido de Louise e sai para procurar a mochila. Louise aguarda, e tá tudo tranquilo, mas à tarde uma gritaria começa. Louise não consegue ver o que está acontecendo, mas de repente a tampa do poço é aberta, e uma mulher e seu bebê pulam para dentro do poço. Os lamas fecham a tampa do poço e colocam um pano por cima, para camuflar o local. Louise entende que aquela mulher foi escondida ali, porque na superfície os lamas estão sendo atacados. Muitos dos lamas viram saudade e alguns são levados por esse grupo que atacou eles. Até a Myla é levada. Logo após encontrar a mochila, é um verdadeiro caos. E um desses caras que está atacando os lamas vê o poço que tem gente de dali. Ele vai até lá e puxa o pano que cobre a entrada do poço, mas a Louise e a mãe com o bebê conseguem se esconder a tempo. Depois de todo esse ataque, o grupo invasor vai embora, e Narvik tira o pano de cima do poço e abre a tampa. Louise e a mãe com o bebê saem e veem que a colônia foi toda destruída. Narvik fala para Louise que ela é a mãe de Myla, que está indo salvar a ilha. Narvik faz uma trouxa, levando a boneca da filha, o sinalizador de Tucker, já que é a única coisa que pode usar para se defender. Quando Narvik parte, Louise segue ela e fala que vai junto, que também quer salvar Myla. As duas caminham um tempo, mas Narvik nunca dá as costas para Louise e deixa claro que não confia nela. Enquanto seguem caminhando, as duas escutam os gritos de Myla e sobem uma montanha para conseguir ver melhor. Lá embaixo, os caras que destruíram a colônia estão sobre um barco, levando alguns lamas que eles capturaram, incluindo a Myla. Narvik fica desesperada e pega o sinalizador. Louise fala para ela disparar para o alto. Assim elas vão conseguir distrair os caras e salvar os lamas que estão no barco. Porém, Narvik quer disparar diretamente contra os caras. Louise sabe que essa é uma péssima. As duas lutam e Louise empurra a Narvik, que apaga. Louise age rapidamente e dispara pro alto. O seu plano dá certo, porque os caras ficam olhando pro alto, sem entender o que é aqui. E Louise aproveita para nadar até o barco. Chegando lá, ela sobe na embarcação e começa a procurar a sua mochila. Ela abre a mochila e está pronta para pedir ajuda quando os caras vê que alguém subiu a bordo. Sem ter outra alternativa, Louise se junta a OS lamas que foram capturados. O barco chega no destino final e todos desembarcam. O local é um porto enorme e todos os lamas são recebidos por Paling, que é um guarda-carrasco. É Paling quem decide para onde cada lama será levado. Ele manda os homens para trabalharem e as mulheres são enviadas para outro local, incluindo a Myla. Paling vê que, além das pessoas, tem uma bolsa vermelha a bordo. Ele abre e encontra uma quadrada que pertence a Louise. Paling estranha aquilo e pergunta de quem é, mas ninguém fala nada.
Depois de olhar com atenção para todos os lamas, ele identifica a Louise e sabe que ela não é dali. Então ele leva ela para o capitão do navio, o Gibson. Louise e Gibson ficam a sós e ele fala que se lembra dela. Gibson foi um dos astronautas da Ulisses 1. Ele conta que assim que chegou ali na Terra, anos antes, ele e os outros astronautas foram recebidos pelos lamas. Eles se deram bem no início, mas então os lamas decidiram atacar os astronautas e foi nisso que o Blake, pai da Louise, virou saudade. Louise fica muito triste ao saber que seu pai não está mais vivo. Gibson fala que mesmo que ele tenha partido, a sua memória ainda está viva e explica que Blake tinha um plano de usar a eletricidade para conseguir se comunicar com a Kepler 209 e avisar que a Terra era segura para humanos de novo. Como Blake partiu, Gibson quer honrar a memória do amigo e seguir com o seu plano. Gibson fala para Louise que ela pode ajudar ele a construir esse comunicador e trazer as pessoas do espaço para a Terra. Antes que ela responda Neil, o filho de Gibson entra na sala e entrega um origami de nave para Louise. Como a conversa foi interrompida, Gibson aproveita para mostrar o local para Louise. Eles estão num navio enorme. Depois desse tour, ele mostra uma cabine onde ela pode ficar. E Louise vai direto para a cama. Ela fica olhando para o origami e pensando no seu pai. No dia seguinte, enquanto toma banho, Louise fica surpresa porque está menstruada e por isso pode ter filhos. Louise se veste e Gibson leva ela até as crianças que estão numa sala de aula e a Myla está ali também. Gibson educa as crianças e fala para Louise responder algumas dúvidas que as crianças têm sobre o espaço. Depois de visitar essa sala de aula e passar um tempo conversando com as crianças, a Louise vai falar com e o menino mostra para ela uma planta em pote. Na hora, Louise reconhece o experimento de seu pai e pergunta para o Neil quem ensinou ele a planta. Neil fica relutante em responder, mas acaba confessando que tem um cara que fica numa das cabines do navio. Louise sorrateiramente vai até o local e descobre que o cara é o Blake. Ela fica emocionada e abraça o pai, que não via há 15 anos. O que acontece é que Blake se apaixonou por uma das mulheres da tribo Lama e não quis mais fazer contato com o espaço. Ele acredita que se os humanos voltassem para a Terra, tudo seria destruído e por isso não quis fazer contato. E foi por isso que Gibson trancou ele ali por ano. Enquanto pensa no que fazer, Louise e todos do navio são surpreendidos com uma invasão, e a invasora é a Narvik, que invadiu o navio para salvar a Myla. Narvik acaba sendo capturada, mas antes deixa a boneca de Myla no chão e fala para Louise que eles mantêm as meninas ali. Depois de todo esse caos, Louise fica pensando no que Narvik te falou e descobre o que ela quis dizer. Gibson quer juntar várias meninas aí, porque quando elas se tornarem mulheres, vão gerar vários filhos que vão continuar naquele navio e fazer parte do seu exército. Louise também descobre que o seu aparelho de comunicação estava dentro da boneca, mas que o Gibson pegou. Quando entende o plano maligno de Gibson, Louise decide libertar todos os lamas que estavam presos ali. Ela consegue salvar Myla e manda o Paling de arrasta para cima. Louise foge com Myla e salva o Blake. Em meio a toda a confusão, com todos os lamas correndo para fora do navio, Gibson não está em lugar nenhum, e Louise vê que ele está do lado de fora. Ele pegou o aparelho de comunicação e foi até uma estação meteorológica que fica do lado de fora. De lá, ele vai tentar contatar o espaço. Ela corre até a estação meteorológica e Gibson ameaça o filho. Ele fala que na verdade Neil é o filho de Blake, ou seja, meio-irmão de Louise. Louise desiste de atacar Gibson quando descobre isso, e Gibson tenta fazer contato com o espaço. Louise aproveita essa distração, ataca Gibson e os dois caem no mar. Gibson afunda e vira saudade e Louise é salva por Narvik. Com todos a salvo e Gibson não sendo mais uma ameaça, Myla volta para sua mãe e Neil fica com Louise e Blake, sua irmã e seu pai. Todos os lamas são libertados e voltam para a sua colônia. Bom, essa foi a minha análise do filme A Colônia, de 2021. Se gostou, comenta aqui parte 2 para eu trazer mais filmes como este. Obrigado por assistir e até a próxima.